não consegui entender direito a resposta à pergunta muito simples, que é: qual exatamente é o sentido de proibir o Bolsonaro, um investigado com relação a esse crime, de usar suas redes sociais para se expressar? Qual o crime que estava sendo cometido pelas redes sociais, sabe? Ele critica a justiça e vai seguir criticando a justiça? Vai, mas isso não é crime. Ele se diz perseguido pelas instituições, pela justiça, tudo mais? Isso também não é crime. Por que que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que ele coage a justiça? Não. Criticar a justiça todo mundo pode, isso não é coação da justiça. Não é pelos posts públicos em português da rede do Bolsonaro que o Trump tem utilizado, ou tem sido comunicado, ou tem de alguma maneira tido alguma função sequer instrumental para chegar nessas sanções que agora estão sendo investigadas, a participação do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Então tiraram a voz dele nas redes sociais, me parece, com o intuito muito mais de impedir que ele siga acusando a justiça. Mas, veja, é do direito das pessoas de se expressarem e acusarem a justiça. E, inclusive, é normal que um acusado ou um investigado faça isso muitas vezes. Isso não tem relevância nenhuma do ponto de vista do funcionamento da justiça. Então, tiraram as redes dele e daí caem nesse impasse. Tá bom, mas você proíbe o indivíduo de usar suas redes. Mas você não tem como limitar daí que outros postem conteúdos que ele gera, porque ele não está proibido de falar, ele não está proibido, nem poderia estar proibido de dar entrevista. Então, essas entrevistas vão aparecer. Ah, mas daí o Alexandre de Moraes tenta proibir também que terceiros publiquem conteúdos, por exemplo, de entrevista dele nas redes. O que mostra um desconhecimento até bastante elementar e preocupante, portanto, de como funciona a comunicação hoje em dia. Onde já se viu, imagina um jornal, um canal de TV, que quer que seja, conseguir uma entrevista do Jair Bolsonaro e não colocar nas suas redes sociais, vai esconder das redes, vai deixar só no impresso ou só na televisão. Não existe isso mais, é óbvio que não existe isso mais. Pior, terceiros, consumidores, espectadores, leitores, tirando print, filmando algo e colocando um corte nas redes sociais, é a coisa mais comum do mundo. Bolsonaro pode falar, como ele falou lá na saída do Congresso, as pessoas tiram foto, as pessoas filmam, as pessoas publicam, ele não controla isso. Como é que você pode condicionar a prisão preventiva de alguém, numa cautelar, de acordo não com o que essa pessoa faça, mas sim com o que terceiros façam com a sua imagem? Então seria muito, muito ruim para o Supremo prender o Bolsonaro agora, pelo fato dele ter criticado a justiça brasileira, se dito perseguido, humilhado, ou seja lá o que for, por conta de ações que não foram nem dele, e sim de terceiros. Pelo contrário, reforçaria até a ideia de perseguição. Eu não acredito, portanto, que a gente vai ver essa prisão agora. Um novelo, né? Virou um enredo mais complexo. Objetivamente, o ex-presidente está usando tornozeleira, tem restrições objetivas de horário, né, de circulação, a partir das 19 horas e até às 6 da manhã, e também nos fins de semana, ele não pode sair de casa, mas ele não está impedido, me parece, que de participar de atos, como foi o de ontem no Congresso Nacional. E esses atos serão, obviamente, registrados, da natureza, né, da nova política, né, da política nos nossos tempos, o registro em vídeo, em áudio e a viralização máxima possível. Não parece que a decisão original do ministro Alexandre de Moraes, e aí fico em linha com a argumentação da defesa, que ela o impede não só de dar entrevista, mas de participar de atos, de eventos públicos. Foi o que ele fez. Talvez o ministro Alexandre, na sua decisão, intuísse que, a partir das cautelares que ele impôs, a pedido, inclusive, da Polícia Federal, com a ratificação da Procuradoria-Geral da República e de 4 dos 5 ministros integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, a partir dessas medidas restritivas, Bolsonaro também recuasse no seu discurso inflamado, agressivo, em sua própria defesa e em acusação ao processo que responde. Não por acaso ele tem misturado o inquérito do qual é réu
né, em fase final de instruções na ação penal relacionada à trama golpista, a esse inquérito que alcança o filho dele, Eduardo Bolsonaro, mas que não alcança, em princípio, né, não ainda resultou em finalização de inquérito, imputação de culpa, a não ser de suspeita, tampouco foi denunciado e o processo acolhido. Então, ele mistura as duas coisas para manter sua base política e sua tática de defesa. Isso deu numa grande confusão, eu acho que é jurídica, em que os advogados têm razão em questionar se está impedido de dar entrevista e eu acrescentaria, está impedido de participar de atos políticos, pois desses atos têm saído também novos ataques, novas queixas e mais tensionamento político no Brasil. E depois também a própria questão da entrevista. Bolsonaro tinha entrevistas marcadas que ele cancelou, mas esse questionamento feito pela defesa joga de volta ao Supremo, na figura do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, essa dúvida, que é muito polêmica. A gente precisa lembrar que neste caso específico, nessa investigação, Bolsonaro não é sequer réu, porque é uma investigação sobre Eduardo Bolsonaro e o pai, Jair Bolsonaro, é arrastado para ela por ter financiado o filho. Então, a gente está olhando de uma questão muito específica. Ele não poderá dar entrevistas? Poderá. E aí a questão é, o ministro Alexandre de Moraes decidirá isso, vai determinar se pode ou não. Isso passará pelos outros ministros da turma, porque, segundo a defesa, também não fica claro se a decisão que os outros 3 ministros chancelaram também dizia a respeito a entrevistas. A gente precisa lembrar que dos 5 ministros da primeira turma, 4 foram favoráveis enfim, a tornozeleira, a todas essas medidas cautelares. O ministro Luiz Fux foi contrário. Então, a gente está vendo aqui um questionamento que diz respeito também ao próprio direito de liberdade de imprensa. Está aqui também, porque ao dizer que Bolsonaro, se este for o caso, não puder dar entrevistas, como fica também a liberdade da imprensa de noticiar. Agora, este é uma parte. A outra é, sim, o fato de que tanto Jair Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro têm provocado, tem feito cada vez mais, parece que dobrado a aposta, especialmente Eduardo Bolsonaro, em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, quase que esperando que lá da Casa Branca venha uma resposta para essas questões. Então, é muito delicado todo este momento. Situação, esse cenário, queria trazer uma apuração aqui que eu fiz, porque a expectativa ali no núcleo mais próximo do ex-presidente Bolsonaro é de que o ministro Moraes rejeite a prisão do ex-presidente, pelo menos agora, porque, como a gente já contou aqui várias vezes, eles não têm nenhuma expectativa de que um julgamento no Supremo não leve à condenação e à prisão de Bolsonaro quando concluído. Mas, nesse momento, eles acham que não teria ambiente para isso. Eles acham que, por exatamente todas essas questões que o Valdo colocou, e a gente vem debatendo aqui, de que seria até escorregar numa casca de banana, né? Você prende o Bolsonaro por causa de rede social, seria você dar munição para o discurso bolsonarista. Então, dentro do próprio Supremo, como eu trouxe aqui ontem, alguns integrantes da Corte também avaliam, além desse núcleo bolsonarista, que esse não seria o caminho neste momento. A prisão preventiva do Bolsonaro não vai sair nem a pau. Não há qualquer possibilidade técnica. E eu vou mais longe, o ministro Fux já fez o contraponto necessário para tirar qualquer pretensão, qualquer decisão no sentido de se impor agora, atenção, agora, decisão em cima da resposta do prazo de 24 horas. Então, não há qualquer possibilidade. Vamos aos aspectos técnicos. Em primeiro lugar, numa petição muito cuidada, muito técnica, muito
preparada e bem preparada, os defensores do Bolsonaro, e ali não tem nenhum jejum em matéria de direito, eles colocaram em primeiro lugar que não houve a intenção de desrespeitar qualquer proibição, qualquer medida cautelar. Veja que com isso se esvazia o dolo, a intenção de revidar, de desobedecer. Mata isso, não existe mais isto a partir do momento que se revela a não intenção e não existe mesmo. Nos autos não existem nenhuma prova em sentido de má intenção, de comportamento voltado a isso. O segundo ponto, também fundamental, e a defesa alerta e frisa e destaca que Bolsonaro não foi notificado, não teve ciência das medidas cautelares, não foi notificado quando da sua manifestação de ontem no parlamento com a exibição das tornozeleiras. Ora, então ele não tinha ciência. A prova disso? Sim, a prova e prova muito clara a respeito. Basta-se ver a ordem, o mandado expedido, a contrafé, se existe a assinatura do Bolsonaro. Um outro ponto que a defesa fez bem, muito bem, é um reforço, um grande reforço, foi entrar com embargos de declaração. Os embargos de declaração têm por objetivo que o ministro Moraes esclareça eventuais omissões, eventuais dúvidas, obscuridades. Ou seja, que ele explicite os limites, as ocasiões que poderão ocorrer essa quebra de cautela, de medida cautelar, essa desobediência. Colocado tudo isso, é evidente que não dá para se decretar tecnicamente uma prisão cautelar preventiva para aquele que diz que está disposto, inclusive foi orientado e bem orientado já dizer, e os jornais estampam isso hoje, que ele já tinha, depois que soube disso, até adiou uma entrevista e suspendeu uma entrevista. Então, se sair uma prisão preventiva, volta a história da perseguição política, agora com força e com base em elementos sólidos. Eu recebi com muita tristeza. Sabe por quê? Porque não se impõe a quem não foi julgado, não é condenado, não responde por nenhum crime. Até então, tem o direito de fazer a sua defesa, tem a liberdade de poder opinar em qualquer lugar. Você pode cercear o direito à fala de ninguém. Não está condenado. Por que você vai impor a um ex-presidente aquela situação, tá certo, deprimente, que é de colocar uma tornozeleira? Tornozeleira você põe bandido, que está em progressão de pena, maloqueiro, tá certo? Não se utiliza tornozeleira eletrônica numa pessoa que está aí respondendo, ter presente no dia do julgamento da apresentação das provas no Supremo, tem se colocado a todas as reivindicações da justiça brasileira, está à disposição para ir lá, poder responder. Para que essa atitude? Para que isso? Então isso não é compatível com o regime democrático. Não é certo? O direito a pessoa falar, opinar, ter direito ao contraditório, isso aí é um direito que você tem. Você não foi processado, você não está condenado. Por que eu tenho que ser impedido da minha fala? Por que eu tenho que ficar numa situação ridícula como aquela com tornozeleira? Eu não ponho tornozeleira. Não existe a tese de minha vida. É um absurdo um negócio desse. Isso é um absurdo.